Olá, alunos do ITQ, paz seja com todos. Estamos iniciando mais um módulo, né? É o penúltimo módulo do ITQ e eu estou de volta. Estamos de volta com a matéria homilética sobre pregação, a arte da pregação. A primeira coisa que você precisa entender sobre homilética é a respeito da pregação. Porque a pessoa escuta a palavra homilética e vê que palavrão é esse, né? Que palavra grande é essa? Que muitas vezes a gente não consegue nem falar. Mas homilética nada mais nada menos é do que isso, a arte da pregação. É como se expressar, é a ciência dos fatos a respeito da pregação. É a matéria que ensina na prática como que o pregador deve se portar. Antes de nós começarmos, vamos agradecer a Deus em oração. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por essa aula, nós te agradecemos por esse momento de estarmos juntos, Pai. Espírito Santo, nos visite, nos conceda o espírito de sabedoria e revelação, para que possamos crescer no conhecimento do Senhor, para que possamos ser plenos no conhecimento do Senhor. Espírito Santo, dê a nós, tanto a mim quanto aos alunos, Senhor, a tua sabedoria, o teu conhecimento, o teu entendimento, Pai, esteja, Senhor, com todos nós. É isso que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos começar essa matéria. Abra comigo aí o seu livro. Na página 13, é importante eu apenas destacar os pontos que essa matéria vai abordar antes que a gente inicie o capítulo 1 deste livro. Lá na página 13, em planos de estudo da disciplina, vai começar falando a respeito da ementa, ou seja, sobre o que a homilética ela apresenta, o que ela nos mostra. Estudo das características do momento e dos recursos disponíveis ao pregador para uma eficaz comunicação da mensagem bíblica na atualidade. Isto é homilética, é o estudo que caracteriza tudo que nós temos disponíveis hoje para apresentarmos a palavra de Deus para a nossa era. É um estudo teórico e prático a respeito da pregação bíblica. Nós vamos estudar nada mais nada menos a pregação. Como pregar? Como eu devo pregar? Quais as formas? Como eu devo me comportar durante a pregação? Como montar uma pregação? Como elaborar um sermão? Quais são os modelos? Quais são as formas de pregação que existem hoje? Como nós devemos comunicar a palavra de Deus? Sabe, irmãos, alunos, nós devemos... Nós que pregamos a palavra de Deus, porque aquele que prega a palavra de Deus pode ser qualquer um. Deus não tem monopólio com o pastor, só o pastor prega. Não, só o obreiro prega. Não, todos pregamos o evangelho, porque essa é a grande comissão dada pelo nosso Senhor Jesus, lá em Marcos 16, lá em Mateus 28. Isso é a grande comissão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, todo cristão é um pregador, mas isso não significa que ele é um pregador eficaz, que ele é um pregador excelente, que ele sabe comunicar bem a palavra de Deus e o evangelho. O objetivo geral desta matéria é ensinar a teoria e exercitar os alunos no preparo e entrega dos sermões, considerando também aspectos da pragmática, ou seja, da postura pastoral para a pregação da palavra de Deus. Não só ensinar a teoria, mas mostrar na prática como nós nos comportamos, como nós devemos nos comportar no momento da pregação. Quais são os objetivos específicos? O que a gente vai aprender nessa matéria? Ponto 1. Nós vamos discutir e analisar a importância, a característica, os recursos e a eficácia da comunicação da mensagem bíblica. Segundo ponto, identificar os diferentes tipos
de apresentação de um sermão. Existem vários tipos de sermões, como eu falei, várias formas de se elaborar. A gente vai aprender isso nessa matéria. Terceiro ponto, trabalhar os fundamentos da homilética no que diz respeito à postura no púlpito e passos básicos para montar um sermão. Ou seja, nós vamos também estudar a forma, como você deve se portar, como você deve estar para pregar uma mensagem. Como você deve fazer isso? Eu estou pretendendo aqui, porque assim, nós não temos tanto tempo assim aqui para falar sobre o que o capítulo aborda, mas eu estou analisando uma possibilidade de fazer uma gravação, assim, como se fosse uma aula extra, mostrando só sobre os aspectos da pregação, como você deve se comportar, como deve ser a sua retórica, a sua oratória. Muitos de nós sofremos muito nisso, na hora de falar, na hora de se comunicar, como gesticular, como olhar, como falar bem, como deve ser a minha voz. Sabia que até a voz influencia? Então, provavelmente, eu estarei gravando uma aula extra depois só sobre isso, falando só sobre esses aspectos que são importantes, que realmente a gente não tem tanto o tempo assim disponível, porque é esticado, é extenso e é importante que você, aluno, esteja lendo o material. Você é o maior interessado. Não sou eu, não é a instituição. O maior interessado é você. Eu estou aqui para ensinar, então eu estou me esforçando o meu máximo para trazer o conhecimento até você, para que assim você possa evoluir, que esse é o nosso propósito. Quarto ponto, pregar as mensagens bíblicas de forma prática e contextualizada. Muitos pregadores neste tempo, na nossa igreja, não pregam a palavra de Deus de forma contextualizada. O que é isso, Tiago? O que é pregar a palavra de Deus de forma contextualizada? É pregar para o contexto de hoje. As pessoas não sabem falar com o seu público, não conhecem o seu público, não conhecem quem são as pessoas, não estão nesse mundo. Muitos pregadores ainda insistem em pregar a palavra de Deus em versões da Bíblia antiga, de 1900 e bolinha, que as palavras são difíceis. Hoje nós temos que... hoje as palavras mudaram, o vocabulário mudou, a gramática mudou. Então tudo isso influencia. E o último ponto, a respeito do que nós vamos ver nessa matéria, nós vamos ver a respeito de conceitos claros a respeito da pregação cristã, sabe? Não é só como falar, mas sim o que falar. Primeira coisa é o que falar. Eu estou falando o quê? Eu estou pregando o evangelho. Mas que evangelho é esse? Quem escreveu? Quem é o autor do evangelho? Você precisa saber quem é o dono da mensagem, conhecer o dono da mensagem que você está falando, para que assim você possa compartilhar de forma eficaz. E aí embaixo vai mostrar o programa da disciplina, né? O que cada capítulo vai abordar. O capítulo primeiro que nós vamos iniciar hoje vai falar sobre os mandamentos do pregador. O capítulo 2 vai falar sobre a introdução do sermão, como eu devo introduzir o meu sermão. O capítulo 3 fala sobre o propósito do sermão. Qual o propósito da pregação? Qual o propósito de eu explanar a mensagem? O 4º capítulo vai falar sobre o assunto, o título e o texto do sermão. O 5º capítulo vai falar sobre o esboço, que é muito importante e que muitos pregadores hoje esquecem isso. O material utilizado e as palavras do sermão, as palavras corretas. O 6º capítulo, vamos falar sobre os tipos de sermões. Sobre sermão expositivo, sermão dinâmico, sermão literário. Existem vários tipos de sermões. E o uso das ilustrações durante o sermão. E também o último capítulo, o capítulo 7, sobre a aplicação e a conclusão. Vamos iniciar o capítulo 1 hoje. Especificamente falando sobre o capítulo 1, ele é muito extenso. Ele é o maior capítulo deste livro. Então, assim, nós iremos provavelmente passar por pontos. Vamos passar nos tópicos e eu vou estar explanando aquilo que
é de maior urgência. E como eu falei, eu vou estar gravando uma aula extra depois e disponibilizando para vocês que desejam melhorar nessa questão da oratória, da retórica. Eu fiz um curso a respeito sobre isso e aprendi muito de como me portar. E muitas vezes nós não sabemos, nós achamos que sabemos pregar, falar, nos portar, mas nós precisamos que as pessoas digam como nós estamos falando. A importância de ouvir as pessoas falarem como nós falamos, a forma que nós expressamos. O capítulo 1 vai tratar sobre os mandamentos do pregador. É importantíssimo saber a ética, os mandamentos, a estrutura, o estatuto do pregador. Quem é o pregador? Como ele deve ser? Não é só sobre compartilhar uma mensagem, não é só simplesmente a mensagem, mas sim a vida. A vida do pregador fala mais do que a pregação. Você sabia disso? A vida de quem prega fala mais do que a mensagem. Nós somos a carta viva. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ele vai dizer que nós somos a carta viva lida pelas pessoas. Billy Graham disse que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a palavra de Deus que o mundo enxerga. Por quê? Porque nós vivemos aquilo que falamos. A pior coisa, ou melhor, o pior pregador é aquele que não prega, que não vive o que prega. A palavra é essa. O pior pregador é aquele que não vive o que prega. Esse é o pior pregador. Por quê? Ele ensina, ou seja, ele faz aquele ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Errado. Puramente errado. Sabe, hoje, a maioria dos pregadores em si, eles apenas estão ali para compartilhar uma mensagem. Mas será que você já parou para observar na vida dele, de como ele se comporta, como ele se expressa, qual é o seu comportamento, se a mensagem que ele prega faz parte de quem ele é? Isso é o mais importante na vida do pregador. A gente vai estudar durante essa matéria sobre tudo a respeito da arte da pregação, do sermão, de como elaborar um sermão do zero. Para quem tem dificuldade, para quem não sabe como elaborar um sermão, a gente vai aprender do zero até as formas de como se comportar, de como se apresentar em público, de como pregar. Mas o mais importante não são essas coisas. O mais importante, é o que eu quero frisar nessa aula, é a respeito da vida do pregador. É a respeito da postura ética, da vida ética do pregador. Vamos ao capítulo 1, Mandamentos do Pregador, tópico 1. A introdução vai falar sobre 2 versículos da Bíblia. E é importante começarmos com a palavra. Essa palavra aqui, a Bíblia Sagrada, é o livro do pregador. Você pode ler vários livros sobre homilética, mas a sua pregação vem daqui, ó. A principal mensagem vem da Bíblia Sagrada. O primeiro texto que nós vamos ler é 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2, que diz assim, ó: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Paulo está exortando Timóteo e diz para ele assim, olha, pregue a palavra. Quer seja oportuno, quer não, fora de tempo ou não, pregue a palavra, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Esse é o papel do pregador. Não é só pregar a palavra. Você percebe isso? Nós não fomos simplesmente, nós que pregamos a palavra, nós que estamos como líder, num cargo de influência na igreja, um título, um cargo de influência, nós não simplesmente fomos chamados para ser pregadores. Não, o pregador, ele também corrige, ele repreende, ele exorta com toda a paciência. Esse é o nosso objetivo. E lembre-se,
pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Sabe, eu não consigo entender quando a pessoa diz assim, quando alguém diz assim, olha, tu pode dar uma palavra hoje, tu pode pregar hoje, aí a pessoa, eu não preparei nada. Oxe, como assim? A sua vida tem que ser a mensagem. Sabe, há muito tempo atrás, quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, a minha primeira pregação foi assim, uma coisa assim de Deus mesmo, porque eu acho que eu só falei 10 minutos. Se eu falei 10 minutos foi muito. Se eu falei 10 minutos foi muito. E tremendo, sabe, sem jeito, lendo um papel, um negócio decorado e tal, num medo, aquela apreensão, sem saber, porque realmente eu não conhecia. Então foi a minha primeira vez. Todo mundo teve a sua primeira vez. Lembre agora da sua primeira vez. Como foi a sua primeira vez? Quando foi a primeira vez que o pastor chamou você para pregar na igreja? Quando foi a primeira vez que você deu uma mensagem na célula? Ou num grupo pequeno? Ou num grupo missionário? Quando foi a sua primeira vez? Lembre-se disso, sabe? A primeira vez, ela traz na nossa memória a importância de nós entendermos que nós não temos nenhuma habilidade. Sabe, hoje, acho que depois de 5 anos que eu falo, que eu prego, que eu ensino, que eu exorto, sabe, hoje, graças a Deus, eu vivo o que eu prego, eu procuro a cada dia viver aquilo que eu prego. Então, assim, hoje, qualquer lugar que eu for, que a pessoa disser assim, fulano, tu pode dar uma palavra, fulano, tu pode dar um versículo, fulano, tu pode pregar pra gente aqui agora, assim, de repente, que eu costumo chamar isso de freestyle, né? É o aleatório, é o freestyle, é o vai na raça. A sua vida, ela vai pregar isso. Você precisa estar sempre lendo a palavra. Deus precisa estar sempre falando com você. E aí, quando você chega no lugar, as pessoas estão sedentas, elas querem ouvir a palavra. E aí você compartilha. Por isso que eu digo, pregue. Por isso que a palavra diz, em 2 Timóteo, Paulo vai exortar a Timóteo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra quando chamam você e quando não chamam. Pregue a palavra de Deus. O segundo versículo está em Jeremias 23, dos versos 28 ao 29, que diz assim, ó, o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele que está com a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com o trigo, diz o Senhor, não é a minha palavra? Fogo, diz o Senhor, e martelo, que esmiuça a penha. Ele diz que a palavra do Senhor é como fogo e como martelo. Veja que responsabilidade nós temos. A palavra de Deus é como fogo, ela consome o coração dos ouvintes. É como um martelo que esmiuça a penha, que esmiuça a maior pedra, que esmiuça o maior rochedo. Nós temos a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus é um privilégio e um desafio. Em tese, todos podem pregar. Em tese, todos podem pregar. Foi o que eu falei. Jesus chamou todos para pregar o evangelho. Pregai o evangelho a toda criatura. Ide, portanto, e pregai o evangelho. Em tese, todos podem pregar. Mas há aqueles que pregam mal. O objetivo deste curso é que você seja um pregador eficaz. Por isso nós estamos aqui. Por isso que existe essa matéria. Para aperfeiçoar aqueles que foram chamados por Deus para este ministério. O ministério da profecia, que muitos enxergam, né? Quando a Bíblia fala sobre os dons ministeriais, profeta, pastor, quando fala muito sobre profecia, as pessoas acham que profecia é revelação, é revelagem, é falar sobre a vida do outro, é dar uma notícia da vida do outro. Não tem nada a ver, pessoal. Profecia é pregar, é compartilhar a palavra de Deus. Sabe, o ministério profético, ele é algo que está entrelado ao sobrenatural, porque muitas vezes a palavra de Deus que é ministrada pelo profeta, aquele que tem o dom de profeta, esse é guiado por Deus para trazer uma revelação da parte de Deus para as pessoas, e não do que ele acha que é, e não aquelas palhaçadas de eis que te digo, eis que te falo, eis que nada, e no fim de tudo não fala nada, no fim de tudo não sabe nem
o que é o ministério da profecia profético. Vamos ao segundo tópico, conceito de pregação. 2.1. Como podemos definir a pregação? A pregação pode ser definida como a transmissão da mensagem de Deus para o homem. Geralmente está associada ao sermão, que é o tipo de fala religiosa mais comum entre os evangelhos. O sermão, a palavra esmiuçada. Sermão significa isso. Sermão é aquilo que falamos, é o que preparamos. Isso é sermão. Pregação resulta em comunicação. Deus falando através do homem para que suas ordens sejam obedecidas. Howard Peterson declarou: pregação é a comunicação oral da verdade divina com o propósito de persuadir. A pregação tem o propósito de convencer as pessoas. Mas lembre-se, quem convence é o Espírito Santo. Você pode pregar o melhor sermão, mas se o Espírito Santo não for o pregador no seu lugar, então, meu amigo, não vai convencer ninguém. Lembre-se que você é o pregador auxiliar, porque o pregador titular é o Espírito Santo. Pregador titular, o pastor titular é o Espírito Santo. Se a nossa igreja entendesse sobre isso, tudo mudaria. Tópico 2.2. Por que a igreja prega? Por que a igreja prega? Lembrando sempre que a igreja somos nós. A igreja prega porque ela existe a partir de um Deus que fala e se comunica. Deus falou criando, Gênesis 1:3, a palavra de Deus, comunicando-se com o ser humano, chamando os patriarcas, os profetas e, acima de tudo, falando através de Jesus Cristo. Deus fala através da palavra escrita, a Bíblia, que precisa ser anunciada em forma de pregação. Você tem noção do que é isso? Veja, se eu não estou enganado, Hebreus vai falar sobre o ministério da pregação, de que Deus escolheu homens e não anjos para pregar a sua palavra. Você tem noção do que é isso? Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus e coisa que os anjos desejam. Os anjos desejavam pregar a palavra de Deus. Hebreus vai falar sobre isso. Os anjos desejavam, ansiavam para pregar essa palavra, mas ele escolheu meros seres humanos, pecadores. Ele escolheu homens pequenos para compartilhar a maior das mensagens possíveis, a mensagem de salvação, a mensagem sobre o seu filho. Então, pensa sobre isso. Pensa que pregar não é um martírio. Pregar não é um sofrimento. Só tem eu para pregar nessa célula. Só tem eu para pregar nesse grupo. Só tem eu para pregar. Meu amigo, meu aluno, pense que a pregação é o maior dos privilégios que Deus deu ao homem. Os anjos desejavam pregar o evangelho. Os anjos queriam pregar essa mensagem, mas Deus disse assim: não, vocês vão ficar aí me adorando, enquanto eles vão compartilhar essa palavra. Irmãos, alunos, queridos e queridas, eu acho que a gente não consegue compreender a importância da pregação. Sabe, isso deve tomar o nosso coração com temor, porque se isso pegar o nosso coração com temor, nós viveremos somente para pregar a palavra de Deus. Quando a pregação é a palavra de Deus? A pregação é a palavra de Deus quando ela é fiel às Escrituras. Por isso é importante que o pregador interprete bem a Bíblia corretamente. Vocês já tiveram a aula sobre interpretação bíblica no módulo passado com o pastor Hilson, sobre hermenêutica. Eu não vou precisar falar sobre hermenêutica aqui, sobre a interpretação bíblica, porque vocês já tiveram uma aula, uma matéria só sobre isso. Então, assim, se você não souber bem interpretar a Bíblia, você não consegue pregar. Sinto muito, mas para você estar aqui ouvindo essa matéria hoje, você precisa ter a noção básica de interpretação bíblica. Senão, como é que você vai compartilhar a palavra de Deus? Por isso que a matéria de hermenêutica é complementar, no caso a homilética, ela depende da hermenêutica. São matérias que estão unidas, elas não podem ser separadas. Onde está a autoridade da pregação? Está na incumbência que Deus deu à igreja.
Atos 6:4, Efésios 4:11, Mateus 28, 19 ao 20. Leia esses textos depois. Pregamos porque Deus mandou que assim fizéssemos. Quem nos avalia é o próprio Deus. Veja quem avalia a sua pregação. O cara diz, não, quem me avalia é o pastor. Ei, quem avalia a sua pregação é o próprio Deus, meu amigo. Porém, o pregador é responsável pelo que prega. Lembre-se das palavras de Jesus. Ai daqueles que fizer errar um destes pequeninos. Rapaz, eu li sobre isso até essa semana em Lucas. Jesus vai dizer assim, olha, aqueles que ensinarem errado, aqueles que compartilharem a palavra de Deus de forma errada, ai daqueles. Jesus vai dizer, era melhor que eles amarrassem no pescoço uma pedra de moinho e se lançassem no mar. Era melhor que eles nem existissem. É o que Jesus quer falar. Era melhor que eles nem existissem. Olhe, um dos maiores pecados e um dos piores pecados que um pregador pode cometer é o da heresia. É o de pregar a palavra de Deus da forma como ele quer e como ele entende. Porque esse pecado é aquele que quando ele chegar naquele dia lá, ele vai dizer assim, mas Senhor, em teu nome eu preguei o evangelho, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome, Senhor, eu expulsei os demônios. E Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, maldito, porque não conheço vocês. Sabe, o pregador que não compartilha bem a palavra de Deus, ele pode enviar pessoas para o inferno. Você tem noção do que é isso? Isso é muito pesado, pessoal, muito pesado. Vamos lá, vamos passar para o tópico 3. Eu quero apenas agora citar os tópicos, porque a gente não tem muito tempo aqui para esmiuçar cada um deles, mas é como eu falei, é interessante que você pare para ler sobre o tópico, se você quiser se aprofundar mais. Aqui eu só estou passando pelos tópicos e explicando de forma natural. O ministério da pregação, o Espírito Santo e o ministério da pregação. Eu já falei sobre isso, né? Que o Espírito Santo é o pregador titular, você é só o auxiliar. Então lembre-se que nós precisamos mais do Espírito Santo do que qualquer técnica de sermão. Muitas pessoas ficam presas. Não, eu só prego expositivamente. Não, eu só prego se for assim. Eu só prego se for assim. E se for assim, aquilo ou aquele. Mas você tem pregado com o auxílio do Espírito Santo? Quem prega, é você ou é o Espírito Santo? Porque se é você que prega, meu amigo, então a sua pregação é filosofia, não é palavra de Deus. A pregação, que é o homem que fala, que ele não depende do Espírito Santo, ele está simplesmente filosofando, ele está simplesmente falando palavras bonitas, mas aquela palavra não tem poder para mudar as pessoas. Ele é um sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro é oco, por dentro é o osso, não tem nada. As palavras que fluem dele não são de água viva. Jesus diz que as palavras vão fluir de nós, rios de águas vivas, as palavras de Cristo. Definindo o papel, definindo o pregador e o seu papel. 2 Timóteo 4:2 e Marcos 16:15 vai falar muito a respeito sobre isso. E aí eu quero citar textos bíblicos que demonstram qual é o papel do pregador. Primeiro, importa falar o que Deus quer, ou seja, o papel do pregador é falar o que Deus quer, não é falar o que você quer, tá? E nem o que você acha. Segundo ponto, pregar por toda a parte, pregar em todo lugar. Fui convidado para pregar naquela igrejinha, só tem 10 pessoas, eu vou nada. Ah, é? Bonito, né? Jesus pregou o maior sermão dele para uma mulher só, e ela era samaritana, nem a judeu era. Terceiro ponto, pregar como obrigação. O cara acha que tem que pregar. Aquela canseira, né? Que fica, só tem eu para pregar. Olha, eu só estou pregando porque eu tenho que pregar. Meu amigo, tire essa mentalidade. Você não foi chamado para pregar. Se você se comporta assim, você não foi chamado para o ministério pastoral e nem para o ministério de ensino. Aquele que ensina, aquele que tem o ministério de ensinar, de pregar a palavra, de pastorear, esse tem um amor pela pregação. Quarto ponto do papel do pregador, pregar com fardo. Ele prega com aquele fardo, aquela canseira. Sabe, irmãos, para mim, que sou pregador, assim, para mim que prego a palavra de Deus, assim como meus pais aqui, para nós, os dias que são
mais cansativos são o final de semana, por incrível que pareça. Lá fora, o trabalhador comum, ele trabalha de segunda a sexta, e os melhores dias para ele é final de semana, porque ele descansa. Para a gente não. A gente, normalmente na semana, está ali trabalhando, preparando uma mensagem, tudo, para no fim de semana dar vida, para no fim de semana dar o gás. Eu me canso mais no sábado e no domingo do que durante toda a semana. Eu me canso mais no fim de semana. Por quê? Porque eu estou aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Agora, hoje é sábado de manhã, quando eu estou gravando essa aula. Então, hoje eu estou gravando a aula. Daqui a pouco, mais tarde, tem culto jovem. Eu estou aqui de novo para tocar, para falar. Amanhã de manhã tem culto dominical na palavra. Eu tenho que estar aqui também para auxiliar meu pai. Domingo à noite tem culto e eu prego. Então, assim, sabe, a gente está envolvido no ministério da palavra. E aquele que prega, trabalha. Veja, todo pregador, nunca acho que seu pastor, o senhor não trabalha não, pastor, o senhor não sabe o que é isso não. Todo pregador, pastor, mestre que ensina a palavra, 2 horas falando equivale a 8 horas de trabalho forçado. 2 horas falando equivale a 8 horas de trabalho forçado. Então, assim, pense nisso. Não crucifique seu pastor, porque seu pastor, você acha que seu pastor não trabalha. Ele está dando sangue pelo evangelho. Pregar a todo tempo, em todo momento. Sexto, pregar com urgência. Aí do lado tem a referência, você pode ir lá depois para ler, que a gente não tem tanto tempo assim. Pregar com urgência. A palavra de Deus é urgente, você tem que pregar a palavra de Deus. Pregar enfrentando a incredulidade dos homens é o último papel. Sabe, nós somos pregadores, nós devemos ter a convicção da mensagem que nós estamos pregando. Porque se nós somos os primeiros incrédulos e não acreditamos na palavra, quem vai acreditar? Essa é a pergunta. Isaías até fala: Senhor, quem dará crédito à nossa pregação? Quem dará crédito? Quem dará crédito, Senhor, à nossa pregação? Quem nos ouvirá? E aí o Senhor diz: não se preocupe, eles estão assim por causa de um propósito, mas pregue a palavra. Quais são as qualidades fundamentais da vida do pregador? Primeira qualidade fundamental: senso de responsabilidade. Ele é responsável, ele tem responsabilidade, ele sabe que tem que pregar, ele sabe que tem que organizar a palavra, ele sabe que tem que preparar a mensagem, ele sabe que tem que viver preparado. Veja, não é porque você é a mensagem que você não vai ter um tempo para preparar uma mensagem, né? Não vai ler o texto antes, não vai separar os pontos. É importante que você faça isso. Quando eu digo que a vida do pregador é a mensagem, falar mais alto, quero dizer que ele tem que estar pronto para todo momento pregar o evangelho. Porque, como disse John Wesley, o cristão deve estar pronto para 2 coisas. Muito obrigado, Espírito Santo lembrou agora aqui. 2 coisas que o pregador, que todo cristão, melhor, deve estar pronto. A primeira é para morrer. Nós temos que estar prontos para morrer. E a segunda é para pregar a palavra de Deus. Então, a primeira qualidade do pregador, fundamental, é a responsabilidade. Ele tem que ter responsabilidade. Segunda qualidade, essencial, fundamental, é a sinceridade. Ele tem que ser sincero, verdadeiro, não pode mentir, não pode enganar, tem que ser sincero. Sinceridade. A palavra sinceridade vem de sem hipocrisia. O pregador não pode ser hipócrita. Ou seja, falar o que não vive, né? Terceira qualidade, entusiasmo. O pregador tem que ter entusiasmo com a palavra. Quando você pregar a palavra de Deus, eu sou assim, quando eu começo a pregar, que aquela palavra me envolve, sabe, eu começo a ficar empolgado, entusiasmado com a palavra. Se você quiser depois, procure no canal da igreja, no caso da nossa igreja aqui, você pode procurar uma pregação minha para ver como é que eu prego. E aí você vai ver o entusiasmo. Eu, o pastor Elias, a pastora Rejane, veja como a gente prega. Isso vai ensinar você a ter mais a criar mais essas qualidades. Você tem que ter um entusiasmo. Quarta qualidade, humildade. É muito importante que
o pregador tenha humildade. Por quê, Tiago? Porque ele tem que entender que a mensagem não é dele, que ele não é o dono da mensagem, que ele está ali só como um instrumento e que é Deus que o usa. Você tem que ser humilde, cara. Nós precisamos sermos humildes de coração. Quinta qualidade, ser manso. A mansidão é uma dádiva. Ser manso não é ser otário não, viu? Ser manso é ser paciente, é ter paz, é saber como expressar a palavra. Quinta qualidade, paciência. Eita, que essa, um bocado de gente cai, né? Paciência, meu amigo. É importantíssimo o pregador ter paciência, principalmente para preparar o sermão. Porque muitas vezes o cara você quer pregar, mas você não quer passar uma hora gastando para preparar um sermão. Veja, toda vez que eu vou preparar o meu sermão, seja para pregar no culto jovem, aqui na igreja ou qualquer outro lugar que eu for chamado, que eu tenho que preparar um sermão, que eu sou chamado para isso. Veja, quando você é chamado, você prepara. Quando você não é chamado e lhe pegam de surpresa, você tem que ter a mensagem. Você tem que ser a mensagem pronta. E aí, quando me chamam, eu tiro 2 horas para preparar o sermão. É no mínimo 2 horas. Estou lá lendo. Primeiro eu leio o texto. Primeiro eu oro, na verdade. Eu oro a Deus, pedindo que Ele libere sobre mim um espírito de sabedoria e revelação. Está lá em Efésios 1,17 isso. Você pede para que o Pai conceda a você o espírito de sabedoria e revelação. Por quê? Porque quando você começar a ler o texto da palavra, o texto tem que saltar no seu espírito. Ele tem que pular em você e você entender o que a mensagem está pregando. O que aquela mensagem está expressando. 7ª qualidade do pregador, elevando o nível da pureza pessoal. Santidade. O pregador deve viver em santidade todos os dias, procurando uma vida de santidade. 8ª qualidade, competência intelectual. Ele tem que ser sábio, tem que ser estudioso, tem que ler teologia, tem que estudar teologia. Estudar teologia não é só curso teológico não, viu? Compra um livro teológico, compra uma teologia sistemática, vai estudar sobre isso, sabe? O pregador que realmente é eficaz, que realmente ele tem essa qualidade, ele tem a competência intelectual, ele estuda. Estudar filosofia, isso é negócio para ímpio, eu não quero não. Vai pensando, viu? Muitos pregadores aí estudam filosofia. Um exemplo é Timothy Keller. Ele é pastor americano, britânico, ele é inglês. E esse cara hoje, ele é um dos maiores teólogos que nós temos vivo hoje. Você pode pesquisar no YouTube e no Google livros e pregações que esse cara tem. Esse homem, nada mais nada menos, pregou na corte britânica. Ele pregou para a rainha da Inglaterra. Nada mais, nada disso. Mas por que ele pregou lá? Porque ele fez filosofia, porque ele é engajado em entender a cultura e compartilhar o evangelho na cultura que vive. Mas tem uns pregador bitolado por aí que diz: estudar teologia esfria crente. Eu sei o que é que esfria. Esfria é a capacidade que ele tem. Vamos lá, 9ª qualidade é a boa saúde. Pois é, o pregador tem que cuidar da sua saúde. Por que é importante o pregador cuidar da sua saúde? Para ele para ele não chegar na hora da pregação, chegar assim, cansado, né? Porque tem gente que vai pregar a palavra de Deus cansado, mole. Não, você tem que ter boa saúde, uma boa alimentação, fazer exercícios regularmente. Isso eu peco nisso. Isso eu posso falar que eu ainda não tenho uma boa regularidade nisso. Mas é importante, e é o que o livro frisa, é importante a gente ter uma boa alimentação, a gente ter uma boa noite de sono, dormir bem, porque isso inclui na hora de você compartilhar a palavra. Tudo isso influi. 10ª qualidade, liderança. O pregador tem que ter espírito de liderança, espírito de liderar equipe. Ele tem que ser uma pessoa proativa, ele tem que ser aquele cara que reúne as pessoas, que sabe como falar, sabe como se comportar na frente das pessoas. E a 11ª qualidade é o senso de fardo.
ele precisa entender que foi chamado para pregar. Foi chamado para pregar. E esse é o seu chamado. Você que foi chamado para pregar o evangelho, você sabe que é pesado, é carregado, como eu falei. Final de semana para mim são os dias mais cansativos, mas também são os dias que eu mais amo de pregar a palavra de Deus. E quando chega na segunda-feira, que para mim a segunda-feira é a ressaca da pregação. Eu estou ressacado. E aí, mas sabe, estou com aquela sensação de ufa, Jesus, missão cumprida, mas ainda sou um servo inútil, como disse Jesus. Quando vocês fizerem aquilo que o Senhor de vocês mandam, digam assim no final: somos servos inúteis, fazemos apenas o que o Senhor mandou. Sabe, a gente simplesmente faz aquilo que o Senhor mandou. Então, nada de ficar se gloriando, se exaltando. Isso não faz parte da vida de um pregador. E aí, durante o livro você vai ler a respeito sobre a natureza da homilética. O que é a homilética? Como eu falei, significa a arte de pregar, a arte de preparar um sermão. E aqui ele vai falar sobre o conceito, vai falar um pouco sobre a história da homilética, que envolve a questão da retórica e a oratória. E aqui, como eu falei, eu vou gravar uma aula extra depois, posteriormente, para falar só sobre essas questões de retórica e oratória. Eu achei importante e a gente não tem tanto tempo aqui para não ficar cansativo para vocês. E aí, encaminhando aqui para o final, é interessante eu citar esses tópicos aqui finais na página 22 sobre algumas verdades quando falamos na comunicação. Ou seja, quando pregamos, existem algumas verdades. E aí o autor do livro aqui vai citar algumas. Entre elas são: a primeira, a verdade. Nada mais, nada menos do que a verdade. Pregue a verdade. Segundo, pregue com vida. E como eu falei, a sua vida expressa a mensagem. Terceiro ponto, não torture seus ouvintes. Não fique falando muito, falando aquilo sem nexo, sem noção, ou senão torturando a pessoa, mantendo a pessoa ali para ouvir você. Já passou, você já pregou de Gênesis a Apocalipse e não sabe qual a mensagem é. Não torture seus ouvintes. Pregue a palavra de Deus objetivamente e simplesmente. Quarta verdade: busque a unção do Senhor. É importante, importantíssimo. Como eu falei, quando você for pregar, lembre-se, não é você, é o Espírito Santo. Eu sei desse Espírito Santo, você vai pregar hoje, viu? Eu vou ficar só aqui, só sendo a tua boca, só sendo a tua voz e tchau. O Espírito Santo é o nosso pregador titular. Busque a unção do Senhor. Seja cordial, seja coerente, seja inteligente, saiba falar, explane o texto bíblico, saiba ler a palavra de Deus. Aquele pregador, olha, me perdoe, pode ser a minha ignorância, mas eu não consigo entender como as pessoas pregam o evangelho. Elas querem pregar o evangelho e, cara, ela não sabe as palavras. Olha, se isso é um exemplo de você. Tiago, quando eu vou ler a Bíblia, eu tenho dificuldade, eu não sei ler direito, eu tenho uns problemas na voz. Cara, procura um médico, procura um fonoaudiólogo. Ele é específico para isso, para ajustar a sua voz, para ajustar a forma como você lê. E é importante também, sabe o quê? Estudar gramática. Estude gramática, estude português, faça uma aula de português. Na internet o que mais temos hoje é isso. Mas, sabe, é vergonhoso quando alguém vai pregar a palavra, não sabe ler. Lê pulando vírgula, lê pulando ponto, não sabe aonde começa o texto, aonde termina. Isso é algo medíocre, isso é algo negligente. Nós temos que ter temor e zelo por essa palavra. Seja inteligente. Contextualize a mensagem, como eu falei. Tente pregar uma mensagem mais objetiva para o tempo de hoje. Não adianta você querer ficar no texto. Porque quando Jesus disse isso, a época de Jesus, o tempo bíblico, porque era assim, era assado. Meu amigo, e hoje? Como é hoje? Como é que essa palavra tem que ser exposta para os cristãos hoje? Procure contextualizar a sua mensagem, que a sua mensagem seja
objetiva e muito clara. Identifique-se com o auditório. Seu auditório precisa saber qual é a mensagem, como ela é. Você precisa identificar. Hoje eu vou pregar para jovem. Então, se você vai pregar para jovem, faça uma pregação que seja para jovem, né? Vou pregar para adolescente. Então, a sua mensagem tem que ser para o público adolescente, tem que se adequar à forma como eles vão receber a mensagem. Não é adequar o evangelho à adolescência, não. É você pegar a mensagem e usar um filtro de como você vai compartilhar. Um adolescente hoje, ele não consegue prestar atenção numa mensagem bíblica comum de 30 a 40 minutos. Você precisa usar recursos para isso. O que eu uso com os jovens aqui na igreja, no caso, os adolescentes e jovens? Sempre vou pregar com slide, material de imagem, porque isso chama a atenção deles. Isso faz com que eles prestem mais atenção em imagem. Trabalhe com ilustração, trabalhe com, contextualizando sempre a mensagem, identificando para quem você vai pregar. Eu vou pregar só para homem. Então seja uma mensagem que fale aos homens, que fale sobre masculinidade. Vou pregar, vou ministrar hoje só para mulher. Pregue sobre feminilidade bíblica. Fale só sobre isso. Mas você precisa entender quem é o seu público. Lembre-se disso. Termine sem rodeios. Lutero disse: um bom pregador deve saber parar. Um bom pregador deve saber a hora de parar. Mas há pregações que desperdiçam tantas palavras, ficam tão perdidos a ponto de despertar a compaixão dos ouvintes. Depois de ouvir a mensagem, uma irmã piedosa disse assim para o pregador: eu orei pedindo a Deus que ajudasse o pregador a terminar seu sermão. Meu Deus do céu. Diga aí. A irmãzinha disse assim: olha, eu estava orando, pedindo a Deus para que o pregador terminasse. Que misericórdia. Quantas vezes eu já fui ouvir uma mensagem, fui numa igreja para ouvir um pregador, e eu fiquei ali: meu Deus, Senhor, ajuda o pregador a terminar isso aí, Senhor. Ajuda ele a terminar. Já está bom já, Senhor, tem misericórdia. Porque, irmão, todo bom pregador deve saber parar. Lutero disse isso. Então aí, você pode continuar lendo sobre conhecendo os 4 elementos da comunicação. E aí, como eu falei, sobre como utilizar a forma correta. Aí vai falar sobre os gestos, como você deve usar os gestos, a sua voz, como você deve falar, quais são as vozes, quais os problemas que cada tipo de voz tem. Como eu falei, isso eu vou estar gravando uma aula extra e falando só sobre isso. E aí, como é uma aula extra, você assiste se você tiver interesse. Vai falar também aqui no capítulo 1 sobre contato dos olhos, como que a forma como você olha para a pessoa, isso influencia. Tudo isso é métodos, estratégias. Na página 32, vai falar sobre o tempo da pregação, quanto tempo deve ser a pregação. Veja, o mínimo hoje, as pessoas hoje, elas não estão adequadas para ouvir uma pregação de 2 horas. Infelizmente, muitas das nossas igrejas ainda não estão adaptadas para ouvir uma mensagem de 2 horas. Mas por quê? Por que eles não conseguem ouvir uma mensagem de 1 hora, 1h30, 2 horas? Por quê? Porque muitas das vezes o Espírito Santo não está falando por meio do pregador. Isso é interessante. E aí você pode aí, dar uma olhada a respeito sobre por que muitos pregadores arrudeiam tanto, pregam tanto e não chegam a lugar nenhum. Ele vai falar sobre isso na página 34, sobre a falta de organização. Como deve ser a sua pregação para que ela não se estenda muito. E basicamente é isso. Como eu falei, foi mais importante citar sobre os mandamentos do pregador, como falamos das qualidades e das verdades. Isso é importante para a sua vida como pregador. Se puder, leia de novo, releia novamente e esteja apto para pregar o Evangelho. Amém? Oremos para encerrarmos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Pai, por esse ensinamento. Senhor, que tudo que foi ouvido nessa aula, nesse momento que eles ouviram,
Pai, possa ser conduzido pelo Espírito e o Espírito possa levar tudo que eles aprenderam até o coração deles, para que lá eles possam compreender, estudarem, se aprofundarem e estarem aptos para pregar a mensagem bíblica hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe e fiquem com Deus.